pouquinho sobre saúde mental do estudante e realmente é um momento delicado em que nós vamos precisar de pensar em todas as variáveis possíveis, mas quando se trata de saúde mental do estudante em si, do estudante de graduação, nós já estamos diante de quadros graves e já estamos diante do início e do aumento da chance do surgimento de doenças mentais. Então, vamos lá? Bom, quando a gente fala em adoecimento mental, é importante a gente entender o contexto, porque todo estudante, ele parece ser mais vulnerável para o surgimento de determinados transtornos mentais, principalmente considerando que a idade em que nós entramos na faculdade é a idade em que geralmente surgem os transtornos psiquiátricos. Geralmente até os 24 anos, mais de 75% dos transtornos mentais já surgiram. Se nós formos pensar que esses 25% dos outros transtornos mentais, a gente teria transtornos mentais que são frequentemente mais comuns em idosos, tipo delírio, os quadros de ansiedade e depressão certamente já vão ter iniciado ou já vão ter mostrado sinais. Então, a maioria de nós, quando entra na faculdade, já tem um fator de vulnerabilidade. O outro ponto é que essa faixa etária é a faixa etária em que existe uma chance maior de comportamento de risco e de busca de novidades. Ou seja, nós estamos mais em risco se nós estivermos nesse período de faculdade, nessa faixa etária. A transição para a vida adulta é complexa porque, em geral, envolve o peso de diversos valores e a decisão e a determinação de diversos elementos futuros, né? E quando eu falo em saúde mental do estudante, eu vou falar muitas vezes de modo global do estudante de graduação, porque o nosso contexto epidemiológico ele fala uma coisa interessante. Vamos adiante. O nosso contexto epidemiológico, ele diz, na verdade, que os quadros de depressão, eles parecem ter uma prevalência de aproximadamente 39% na população de estudantes, e não só estudantes de medicina, mas estudantes de graduação de modo geral. Só que parece que os estudantes de medicina apresentam uma gravidade maior de sintomatologia. Ou seja, os estudantes de medicina parecem ter sintomas depressivos mais graves e sintomas ansiosos mais graves. A ansiedade parece ter uma prevalência aproximada de 40%, 41%, segundo esse estudo de 2018, na população de estudantes, sem grandes diferenças significativas em relação aos alunos que estão na graduação de medicina, com um fator adicional de que aparentemente 1/4 dos quadros psiquiátricos nos estudantes de medicina parecem apresentar um nível de gravidade muito grande. E, aparentemente, quase 80%, na verdade 85% da população de estudantes de forma mundial relatou em algum momento no último ano se sentir excessivamente sobrecarregado. Vamos entender um pouco mais disso de forma detalhada e até entender um pouquinho os fatores de risco. Aparentemente, esses fatores relacionados à vulnerabilidade, eles parecem ser relacionados também aos fatores da população geral. O que eu quero dizer? Quero dizer que sexo feminino está relacionado a uma chance aumentada de apresentar algum transtorno mental ao longo da vida, principalmente depressão e ansiedade. E realmente, na população de estudantes, aparentemente, as mulheres são mais propensas a apresentarem algum transtorno mental. Um outro aspecto importante é ter uma doença prévia, não necessariamente psiquiátrica, está associado a uma chance aumentada do surgimento de uma doença mental. Esse é um ponto importante porque muitas vezes as doenças psiquiátricas são consideradas como não biológicas. E essa visão não biológica das doenças mentais, ela muitas vezes ela é uma visão errônea se formos considerar que ter qualquer doença clínica faz com que nós tenhamos uma chance maior do desenvolvimento
de algum transtorno mental ao longo da vida, e para os estudantes se aplica também tanto ansiedade quanto depressão. Vamos adiante. Então, para a gente entender um pouco a respeito dos fatores associados ao adoecimento mental no estudante de medicina particularmente, e o efeito que ele faz no cérebro, primeiro a gente parte, então, para os fatores de vulnerabilidade que a gente já comentou, que seriam questões relacionadas à idade, à faixa etária, fatores relacionados ao sexo e fatores relacionados a determinados comportamentos. E quais são esses comportamentos e por quê? Eu exibo para vocês as partes do cérebro, as nossas áreas cerebrais relacionadas ao nosso processamento emocional. E o que eu quero dizer por processamento emocional? É como se fosse a digestão do nosso cérebro. É como se fosse a nossa capacidade de olhar para o meio e conseguir compreender e digerir algo que é negativo ou algo que é positivo. E aí, dentro dessa perspectiva, o que nós sabemos é que se uma pessoa tiver determinado evento estressor, ela vai entender, ela vai absorver aquela situação e nós vamos ter uma repercussão emocional normal. Por exemplo, estamos diante de uma situação de tristeza ou de estresse ou de ansiedade na faculdade, eu vou ter uma reação que vai gerar a emoção de tristeza, de ansiedade e por aí vai. E o que nós sabemos também é que a região que capta a informação envia informação para outras áreas que vão compreender direito o que aconteceu. Nos quadros depressivos, o que parece que acontece é uma reverberação de emoções, uma reverberação de atividade cerebral, de modo que o cérebro sofre mais do que seria esperado diante daquela emoção específica. O que eu quero dizer? Se você me perguntar qual é a diferença de tristeza para depressão, a resposta vai ser: tristeza é uma emoção normal, que vai ativar determinadas áreas cerebrais. Por exemplo, vai ativar a região do cingulado anterior, que é essa região que está recebendo as setinhas vermelhas e as setinhas laranja. É a região que é na frente do corpo caloso, né? Na região mais terminal do corpo caloso. E aí, nessa região, a gente tem a região que capta. Ok, aconteceu, ouvi, senti tristeza. Agora, e a reverberação da tristeza, que são atividades cerebrais anômalas, duradouras e de intensidade maior, ela vai acontecer em diversas regiões cerebrais, principalmente córtex pré-frontal e sistema límbico, nas pessoas com depressão. Isso significa que a emoção tristeza, ela é compreendida pelo cérebro de uma forma diferente nas pessoas com depressão. A emoção ansiedade é compreendida de uma forma diferente no cérebro das pessoas com transtorno de ansiedade, como se o cérebro inflamasse diante daquela emoção. Então, eu posso ficar triste diante de uma situação, mas o sofrimento pelo sofrimento, ou seja, a doença a partir daquela emoção, ela vai ocorrer nos quadros patológicos e por isso que depressão é diferente de ansiedade e a depressão é diferente da emoção. Transtorno de ansiedade também é diferente da emoção. E aí, vamos entender mais um pouquinho disso, quando eu falo de neurobiologia, para poder puxar o assunto de transtornos mentais e estudantes. Então, para a gente poder falar de onde começa isso tudo, a gente precisa de partir de algumas premissas, segundo as evidências científicas atuais, de conceito de satisfação e de conceito de felicidade. E aí o que nós temos é, aparentemente, a interação entre o prazer pela vida e o prazer na vida, junto com esforço, propósito e relações positivas, parece que esse somatório nos leva a uma sensação de maior prazer. Dentro do contexto atual, será porque, e já perguntaram, será porque nós adoecemos e por que nós jovens parece que nós adoecemos um pouco mais
do que algumas outras pessoas em outras faixas etárias. Ok, era subdiagnóstico? Era. Se a gente for considerar as pessoas que têm hoje 60, 80 anos. Mas o que nós sabemos é que parece que existem algumas alterações no funcionamento cerebral que faz com que nós, jovens, sejamos mais propensos a ter uma sensação de insatisfação maior diante da vida. E essa sensação de insatisfação maior diante da vida, ela também repercute no nosso curso de graduação e no nosso curso de medicina, principalmente. Por quê? Se a gente for colocar na balança prazer no curso, mas esforço que a gente faz pelo curso, os propósitos que nós temos, ou seja, o porquê nós estamos realmente realizando isso, e as relações sociais positivas, para uma boa parte dos estudantes, e aí eu ressalto estudante de medicina, existe uma chance grande desse somatório ter um resultado negativo. E esse resultado negativo, ele faz com que, aparentemente, nós sejamos mais insatisfeitos no curso, até em relação a outras pessoas, até em relação a outros momentos da história da própria medicina. Agora, onde será que está o problema? E aí o que eu tentei fazer é tentar esmiuçar um pouco, né? Tentar triturar quais os fenômenos psicobiológicos aconteceram no cérebro do jovem, especialmente no cérebro do estudante e estudante de medicina, que faz com que tenhamos essa somatória de prazer, esforço, propósito e relações positivas desbalanceado. Vamos entender um pouquinho mais disso. E aí eu represento para vocês um pouco do modelo do adoecimento mental diante da sensação de insatisfação diante da vida. O primeiro fenômeno que parece acontecer, principalmente na população, e aí eu coloco nós, que eu também fui submetida, né? A populações que teve um acesso maior à tecnologia, parece que nós maximizamos mais a importância e a necessidade de sentirmos prazer no hoje. O que eu quero dizer? O nosso sistema de recompensa, o nosso sistema dopaminérgico, ele é distinto dos Homo sapiens, né? Dos seres humanos que viveram em outros momentos. E isso faz essa sensibilidade aumentada do sistema de recompensa, faz com que a gente tenha uma dificuldade de adiar a recompensa e pensar, olha, eu estou feliz hoje porque eu penso na ideia de daqui a 5 anos formar em medicina e fazer aquela profissão que eu sempre sonhei. Daqui a 5 anos fazer a profissão que eu sempre sonhei significa adiar a recompensa. Então, eu não vou fazer o que eu acho satisfatório hoje, considerando a recompensa futura. Isso, dentro de uma perspectiva cultural, há mais ou menos 20 anos atrás, era muito pertinente. Mas o nosso sistema dopaminérgico parece ter sofrido um conjunto de ataques ao longo do nosso desenvolvimento que deixou o nosso sistema dopaminérgico aparentemente com uma sensibilidade alterada. E a consequência disso é a dificuldade de lidar com a frustração do agora, que é o curso de medicina envolve um esforço enorme, envolve uma moeda de troca, aparentemente, para uma boa parte das pessoas, enorme. E aí, o que acontece é que nós nos tornamos, fica mais sofrido esforçar, porque se existe uma maximização da necessidade do prazer, uma dificuldade de lidar com o esforço atual, adiando essa recompensa, só aí a gente já entende que vai ser custoso. E isso não é culpa nossa. A gente, na verdade, eu estou apresentando isso para vocês porque são as evidências atuais relacionadas à insatisfação e a partir daí que a gente vai começar a reverter e a partir daí que a gente consegue entender as teorias psicológicas e psiquiátricas hoje que falam a respeito da prevenção do adoecimento mental, principalmente quando envolve curso de graduação. E aí o outro aspecto é, aparentemente, fragilidade de propósitos. O que significa fragilidade de propósitos? Aparentemente, os estudantes de graduação, na nossa cultura, entram no curso de graduação, entram no curso de medicina, muito mais por motivos extrínsecos do que intrínsecos.
Entra porque a minha tia vai ficar orgulhosa porque eu vou ser médico, mas não eu quero ser médico e fazer a diferença e entregar alguma coisa para o universo, entregar uma coisa para o mundo. Então, nós vivemos também em um contexto cultural que favoreceu uma fragilidade de propósitos. E o isolamento social, que é permitido pelas mudanças de cidade e muitas vezes problemas financeiros. Então, vamos entender um pouco mais disso do ponto de vista biológico e do ponto de vista social. Quando eu falo de prazer, eu falo que, em geral, imagina que eu estou diante de uma situação em que eu faço algo bom, aí eu recebo a recompensa de modo inesperado. Nossa, muito obrigado por ter feito isso. Nossa, eu nem sabia que eu tinha feito algo. Aí depois eu vou e eu espero, na verdade, ter um reforço, e aí eu sou reforçada assim, mas é porque eu já sabia e ok. Agora, se eu faço algo que aparentemente não me traz ganhos, eu tenho como se fosse reforçadores. Na verdade, eu não tenho reforçadores, eu tenho punições, né? Eu tenho uma sensação de desprazer diante daquilo que aparentemente não vai. Por exemplo, se eu tenho um risco grande de erro, eu tenho desprazer. E onde que isso entra? Isso entra em, se eu tenho o objetivo de me esforçar muito para ganhar alguma coisa, ótimo. Mas se eu tenho a impressão de que tudo que eu faço aumenta a chance de erro, aí eu tenho uma predição de insucesso e tenho uma sensação de desprazer. E aí o que acontece é que a gente tem que ter um equilíbrio entre os nossos erros e acertos. Se nós focarmos nos nossos erros, a gente já vai achar a faculdade desprazerosa. E se nós não conseguirmos adiar o prazer futuro em prol de um esforço atual, nós também vamos ter dificuldade de lidar ou de gerenciar essa necessidade de prazer. Vamos explorar um pouco mais disso, vamos entender mais um pouco. Ok, o nosso sistema de prazer, a área dopaminérgica, parece estar diferente. O que eu falei com vocês é que parece que a dopamina é como se fosse o gerente do cérebro que pede para eu ficar quieta e assistir a aula, é o gerente do cérebro que fala para eu me esforçar, negar a festa para eu poder estudar, e que ainda fala, olha que prazeroso, você não foi à festa, você estudou e você aprendeu. O sistema dopaminérgico, ele tem essa capacidade, ele tem a capacidade de nos nutrir dos nossos próprios objetivos. Existem alguns fatores que trazem um desbalanço do sistema dopaminérgico, segundo as evidências científicas atuais. Um dos primeiros fatores são fatores genéticos, ou seja, pai, mãe, familiares com quadros depressivos, e aí a gente tem uma chance maior de ter um desbalanço dopaminérgico, mas e fatores ambientais? Parece que relações sociais frágeis no início da vida, principalmente as relações familiares frágeis no início da vida, a vivência do abandono, ela faz com que exista uma desproporção muito grande em termos de funcionamento cerebral e em termos de liberação de dopamina, que é o prazer. O que acontece? Eles observaram que se pegar o cérebro da pessoa que foi submetida a estresse no início da vida e que foi submetido a muito celular no início da vida, e que foi submetido a muita televisão no início da vida, o cérebro dessas pessoas versus cérebro limpo, que não teve estresse psicossocial, que não teve muito celular, que não teve muita televisão, aí o que a gente tem é o seguinte, parece que está empontilhado azul para vocês o cérebro das pessoas que sofreram algum tipo de agravo. E está em vermelhinho o cérebro de pessoas que não sofreram. E aí, o que a gente tem é, diante da possibilidade de risco, ou seja, diante da possibilidade de eu vou jogar agora e eu vou correr muito risco, ou seja, não vou estudar para a prova e eu vou correr muito risco, parece que pessoas que não sofreram estresse não têm prazer com isso, não tem liberação de adrenalina, dopamina. Agora, pessoas que sofreram têm. Vamos mais adiante para vocês entenderem um outro aspecto que é até um pouquinho mais grave, se a gente for parar para pensar. Parece que o cérebro das pessoas que não sofreram esse tipo de estresse psicossocial, quando vem a ideia, você vai ter uma recompensa lá na frente por essa atitude, essas pessoas têm uma mega liberação de dopamina.
enquanto o cérebro das pessoas que sofreram estresse não tem, e tem até queda, ou seja, se virar para uma pessoa que vem de um contexto psicossocial estressor e que vem de uma situação biológica estressora e que teve acesso a muita tecnologia como nós tivemos desde o início da vida. Eu não estou aqui sendo a tia que fala que tecnologia é ruim, não. Mas é porque os estudos científicos falam que a gente clicar e manter e se desenvolver com as grandes recompensas de televisão celular por um período longo faz com que a gente tenha o sistema de dopamina desgastado e a gente fique menos sensível à possibilidade de recompensa. Ou seja, se eu mexer aqui no celular e tiver uns likes, eu vou ficar tão feliz. Para que eu vou ficar feliz com uma notícia de daqui a 5 anos? Parece que é isso que o estresse faz com o cérebro. Inclusive o estresse em termos de exposição. E aí o cérebro dessas pessoas que sofreram estresse não sente prazer com a possibilidade futura. E o cérebro das pessoas, aparentemente, com uma vivência saudável, sente. Ou seja, você ser previamente saudável e não ter sofrido grande estresse psicossocial vai fazer com que você fique mais feliz com a possibilidade de formar daqui a 6 anos e ser médico, do que uma pessoa que sofreu o estresse psicossocial junto com acesso aumentado à tecnologia. Vamos entender mais um pouco disso. Eu falei de prazer, que é o que faz com que eu pense, eu vou ou não vou. Aí a gente tem um fator ambiental que é presente, que é o nível de estresse até dentro da própria universidade. Quando você está numa situação em que você está extremamente pressionado, a sua grade curricular, ela é escravizante. Quando você até mesmo assume isso, muitas vezes assume um tanto de compromisso e tudo, ou até a própria grade curricular, ela está dessa forma, a gente está em um nível de estresse cerebral em que a nossa capacidade de sentir prazer fica reduzida, então tá tudo ruim, e do tipo, eu não estou dormindo à noite, ou eu estou dormindo pouco, ou eu estou trabalhando muito. Qual é a graça de eu formar daqui a 6 anos se a coisa está tão estressora agora? Então, esse é o problema, é um dos fatores ambientais que parece estar relacionado a uma redução do prazer presente e uma dificuldade de adiar esse prazer para o futuro. Vamos entender mais um pouco disso. Eu falei com vocês sobre esforço. E quando eu falo de esforço, tem um ponto que é extremamente importante. Talvez vocês tenham aprendido em algum momento do curso, se não aprenderam, estão aprendendo agora, que existe um elemento que a gente chama de síndrome da desesperança aprendida. A síndrome da desesperança aprendida é quando você tenta, não consegue, você de alguma forma aprende que você não consegue influenciar o meio, que você não consegue fazer as coisas ficarem melhores. E aí, quando você desenvolve um nível de desesperança maior, você desenvolve um nível de esforço menor. Isso por quê? Porque quando o nosso cérebro ele está com uma capacidade de aquisição do conhecimento boa, de aprendizado boa, o que a gente tem é uma capacidade de se esforçar maior. Agora, se eu estou em um contexto anterior de uso de substâncias, abuso de álcool, abuso de qualquer outra substância psicoativa, inclusive até no início da adolescência, um quadro depressivo arrastado, e uso de mídias sociais, que é o que esse estudo mostrou, a nossa capacidade de se esforçar para as coisas ficarem melhores reduz. Porque a gente olha para as coisas e fala, gente, quer saber? Deixa. E aí o nosso esforço ele é minimizado, o nosso desejo por esforço é minimizado e a necessidade de prazer é maximizado. Traduzindo, de modo subjetivo, é muito mais desagradável levar uma grade curricular que envolve 100% de envolvimento diante de um estado cerebral que foi, de alguma forma, moldado pelo nosso estilo de vida e, de alguma forma, moldado com tudo que a gente viveu e com tudo que a gente absorveu, até do ponto de vista biológico. Vamos entender mais um pouco e aí, na próxima apresentação, eu mostro para vocês sobre esses fatores psicossociais e essa síndrome da desesperança aprendida, que é quando a pessoa tem a impressão de que se ela lutar não vai dar certo mesmo, e aí ela, em geral, tende a desistir, não querer se esforçar tanto, levando em consideração isso. E aí, mais uma vez, estudar não vai ser mais tão prazeroso. Vamos mais adiante, aí eu vou entrar na importância do propósito.
propósito é muito mais do que o que eu faço hoje. O propósito, dentro das teorias da psicologia positiva, é basicamente, será que, de alguma forma, os meus valores, eles são consistentes? Será que, de alguma forma, aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho importante é mesmo o que eu pratico na minha vida? E será que fazer um curso de medicina e me dedicar realmente à construção do que eu quero para a minha vida e dos propósitos? E aí que está a importância biológica dos nossos propósitos, a importância biológica de por que eu quero ser médico, qual a importância de ser médico. Será que eu estou estudando por causa do pontinho a mais no currículo ou eu estou estudando porque ser médico é algo que, para mim, significa fazer a diferença no universo ou entregar algo para o universo? Eu não estou dizendo que a medicina deve ser absolutamente romantizada e que deve existir um absoluto sacerdócio. Eu estou dizendo que em qualquer profissão, a percepção de que os seus preceitos pessoais, inclusive os seus valores, influenciam o seu desejo por fazer algo, é imensurável o suficiente para você se sentir feliz, mesmo sabendo que o que você fez não necessariamente te trouxe um retorno hoje. E aí o que a gente tem é que parece que os nossos valores e o nosso propósito, ele é um grande mediador de sentido da vida. E vamos mais adiante mais um pouco, falando nessa história de sentido da vida, parece que o sentido da vida e determinados preceitos éticos e determinados propósitos relacionados ao que eu quero fazer pelo mundo, vamos dizer assim, parece ser um dos grandes mediadores de satisfação no trabalho e um dos grandes mediadores de satisfação na graduação. E é claro, eu falei dos pilares: propósito, esforço, ou o quanto você está conseguindo se esforçar, o quanto a sua biologia te permite e o quanto você consegue adiar ou não o prazer. E o outro elemento é um elemento que é claro para todos, que é o elemento social, de nós termos relações sociais positivas. Família, amigos, etc., é um dos grandes preditores de satisfação e parece ser um dos pilares da satisfação ou, entre aspas, felicidade na vida adulta. E aí, esse elemento felicidade eu não coloco como sendo estou sempre feliz, a minha vida está ótima. Não. O elemento felicidade é estou relativamente satisfeito porque me sinto consistente com os propósitos, mesmo se a realidade atual não for a melhor de todas. Enfim, vamos entender mais um pouco. Se a gente pensa nesses pilares, parece, e aí o que a gente tem de estudo científico hoje em termos preventivos, é que o aluno de medicina, quando se envolve em atividades sociais, envolvimento com a natureza e discussões que envolvem interação social com o professor, com o mentor ou com outros colegas, e quando a própria carreira entra em discussão, parece ser uma estratégia preventiva de redução de estresse e aumento de satisfação. Isso considerando um grupo que não tem doença anterior. Construção de valores, que é identificar o que é importante para você. Eu não estou dizendo que todos vão ter os mesmos valores, ou todos vão ter os mesmos propósitos. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fala que o propósito dela trabalhar é ela pagar a ração do cachorro dela. E esse é um propósito. E para ela isso é importante. E para ela está devolvendo algo para o mundo ao ter a ONG dela de cachorro. E aí ela até fala que o propósito do trabalho é também esse. É de forma monetária bancar aquilo que é voluntário e que ela quer construir para a vida dela. E aí um outro elemento que é fundamental é a escuta e diálogo dentro do ambiente universitário, que envolve tanto uma escuta acadêmica efetiva em relação ao currículo e uma escuta acadêmica em relação ao sofrimento dessa pessoa, que pode demorar para buscar tratamento. E se o ambiente universitário for um ambiente que permite essa conversa, com certeza a gente vai ter mais um elemento importante de prevenção. Agora, seguindo adiante, eu vou contar uma história para vocês. Essa história, na verdade, no final eu vou colocar para vocês os aspectos e como que isso se vincula ao curso, né? Era uma vez uma moça chamada Joana. A Joana, ela descobriu que tinha um caminho longo, mas que existia um caminho longo ao qual ela poderia decidir seguir,
mas que ela sabia que era longo o suficiente para ela ter uma certa dificuldade de entender bem a recompensa que ela iria ter. Vamos adiante. E aí, a Joana, quando ela chegou nesse caminho, ela chegou nesse percurso, ela descobriu que existiam alguns obstáculos. E aí vamos seguir adiante. Esse obstáculo, ele pareceu muito, muito grande, o suficiente para ela ter encontrado uma bruxa que ofereceu a ela o seguinte. E aí a gente vai ver o que essa bruxa aparentemente ofereceu. Essa bruxa pediu para que a Joana entregasse em troca desse obstáculo a sua família. Falasse, olha, o seu contato com a sua família vai ser entregue e aí esse obstáculo some e você consegue avançar mais um pouco. Você consegue caminhar mais um pouco. E aí tudo bem. Indo adiante, Joana seguiu e encontrou mais um obstáculo. E aí, diante de mais um obstáculo, mais uma vez apareceu a bruxinha adiante, e aí a bruxinha ofereceu: se você me der toda a sua força física e todas as suas noites tranquilas de sono, esse obstáculo também some. E aí Joana aceitou e entregou para essa bruxa toda essa questão em relação ao sono. E aí ela caminhou mais um pouco, e aí ela encontrou mais um obstáculo, e a bruxa ofereceu de novo o seguinte: ela ofereceu para Joana que ela entregasse para ela o brilho que ela tinha nos olhos. E a Joana, desesperada, ela entregou o brilho nos olhos para essa bruxinha. E aí que o mundo caiu. Quando a Joana seguiu mais um pouco, ela percebeu que sem o brilho nos olhos, sem o contato com os familiares e amigos e sem as noites tranquilas de sono, os obstáculos eram insuportáveis e a vida também estava muito difícil. E aí, Joana decidiu procurar essa bruxinha e ela falou com essa bruxinha: olha, tá difícil, eu quero ao menos de volta o meu brilho nos olhos. E aí, essa bruxinha, ela decidiu a seguir que a Joana trabalhasse com ela para que ela pagasse, em termos de tempo de serviço, esse brilho dos olhos de volta. Assim. Afinal, ela ofereceu um serviço, ela pagou por algo, e aí, para ela poder ter a devolução, ela iria ter que trabalhar com essa bruxinha. Aí, adiante, a Joana decidiu trabalhar, então, com essa bruxinha. Essa é uma história ilustrativa, mas vocês vão entender. E aí, o tempo passou, a Joana trabalhou com a bruxinha, e aí, vamos mais um pouquinho adiante. A Joana descobriu que essa bruxinha, na verdade, não era uma bruxa. A Joana descobriu que essa pessoa era, na verdade, alguém que estava ali e que estava, de alguma forma, obedecendo o desespero da Joana. E aí a Joana teve de volta o brilho nos olhos, ela teve de volta o convívio com a família e ela teve de volta as noites tranquilas de sono. E por que eu trouxe exatamente esse conto para vocês? É um conto que fala um pouco sobre a faculdade de medicina. Ao longo do tempo, ao longo da caminhada e diante dos obstáculos, a gente tem a impressão de que a faculdade é uma bruxa que quer nos tirar tudo em prol e em troca dos nossos objetivos. E aí a gente perde contato com as pessoas, a gente perde noites de sono e a gente perde o nosso brilho dos olhos. Só que nós vimos essa bruxa como bruxa porque nós, muitas vezes, estamos tão angustiados e tão desesperados com o obstáculo que a gente não consegue ouvir essa pessoa que a gente nomeou como bruxa da melhor forma possível. E aí, a Joana, quando estava convivendo com essa bruxa, que não, na verdade não era uma bruxa, ela falou para ela que, na verdade, ela estava ali para ajudá-la a contornar o caminho se ela quisesse, mas se ela não tivesse a tranquilidade para admirar as coisas, inclusive ela, provavelmente ela iria entregar tudo, iria se cansar e não iria conseguir o que ela quisesse. E aí, então, aparentemente, a bruxa é a faculdade, aparentemente, o brilho nos olhos é o que a gente acaba perdendo quando a gente está na faculdade. Se a gente não conseguir medir e se a gente pagar o preço muito alto de perder os nossos propósitos, de perder as nossas relações sociais e de perder o nosso brilho nos olhos, e aí realmente a caminhada fica pesada.
Mas quando a gente senta com a faculdade, entre aspas, senta lá e toma um chá com ela, e a gente começa a entender que esse percurso é difícil, que a faculdade ela pode nos ajudar a contornar alguns obstáculos e que de alguma forma esses obstáculos eles não precisam de ser abolidos, ou seja, você não precisa de pagar a moeda de convívio com família, brilho nos olhos e tranquilidade para conseguir passar por eles, aparentemente o nível de bem-estar melhora. E aí, seguindo adiante, o final da história é que Joana conseguiu voltar para a caminhada e ela conseguiu entender que os obstáculos não eram tão grandes. Ela conseguiu entender que a angústia dela, por ser absolutamente perfeita e por ter um caminho absolutamente perfeito, era muito grande, que fez com que ela tivesse uma necessidade de pagar esse tipo de moeda. E aí, então, hoje ela tem de volta os propósitos, a necessidade, o desejo de esforço e o prazer por todas as atividades. E aí, encerro com vocês, vamos adiante, o que eu queria falar, na verdade, né? O que eu queria falar é que o transtorno mental no estudante, especialmente estudante de medicina, ele é a junção de diversos fatores psicossociais. A gente não pode negligenciar as mudanças culturais da nossa postura diante do mundo e do mundo diante de nós, que envolve prazer, esforço, propósito e relação social. E, por fim, eu coloquei essa história para que vocês entendam um pouco do que eu tenho para passar para vocês sobre como é a nossa história com a Faculdade de Medicina e como ela pode ou não tirar o nosso brilho dos olhos. Muito obrigada, Kelly, pela sua contribuição com a gente hoje, por acrescentar tanto. O pessoal está mandando muitas mensagens aqui agradecendo. É um tema muito importante e ver por essa visão mais médica, né, abre os olhos da gente que está começando o curso agora. A gente agradece muito nossa disponibilidade. Pessoal, o arroba da Kelly está aqui na descrição. Todo mundo pode seguir lá para acompanhar ela nas redes sociais. Muito obrigada, tenha uma boa noite, um bom descanso. Obrigada para vocês também. Parece que mandaram uma pergunta aqui de última hora, né? O TDAH tem relação com a sensação de prazer? Tem. O TDAH está relacionado com uma necessidade de sentir prazer agora e dificuldade maior de adiar o esforço. Então, o TDAH é um grande preditor de sofrimento quando não tratado, né? Certinho, muito obrigada. Nada. Bom, como enfrentar todos esses obstáculos frente à pandemia EAD? Então, concordo. Para vocês, estudantes de medicina, existe até uma fragilidade de propósitos e vocês, em geral, perdem esses vínculos sociais, então é totalmente compreensível. E aí, o que eu geralmente coloco é aceitarmos uma realidade imperfeita nos ajuda a gerenciar a imperfeição da realidade. Ou seja, assim, a realidade não vai ser perfeita. A nossa situação atual, realmente ela não é perfeita. Mas, se nós aceitarmos e criarmos estratégias para gerenciar essa imperfeição, talvez fique um pouco mais fácil. E aí que envolve grupo de WhatsApp ou grupo de chamada de vídeo para que vocês consigam trocar experiências e até terem um pouco mais de compaixão de si mesmos por estarem sofrendo no EAD, porque realmente para muita gente é muito chato. É um grande desafio que a gente está enfrentando agora, né? Sim, sim. Produção, segunda produção aqui não tem mais nenhuma perguntinha. Acho que a gente encerrou com as dúvidas. Muito obrigada mais uma vez.